Antes de qualquer palavra, antes mesmo de abrir as mensagens no celular ou dar bom dia a quem está ao lado, existe um convite silencioso e poderoso. Comece o dia com Deus. Há algo transformador em reservar os primeiros segundos do amanhecer para agradecer. O Salmo capítulo 92, versículo 1 nos lembra: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A gratidão nos reposiciona espiritualmente. Ao despertarmos, a primeira conversa do dia não deveria ser com o mundo, mas com aquele que nos permitiu acordar. Essa escolha muda o rumo da manhã e pode mudar o rumo do nosso coração. Antes de responder mensagens, responder a Deus. Antes de ouvir a voz dos outros, ouvir o sussurrar do Espírito. Antes de permitir que as preocupações entrem, deixar que a presença dele nos envolva. O dia começa diferente quando começamos com gratidão, e a gratidão é o solo fértil onde a fé floresce. Uma oração do dia, feita em sinceridade, nos fortalece. Um devocional simples, logo ao acordar, nos alinha com os céus. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, até o que parecia difícil se torna possível. Há poder em começar agradecendo. A bênção em decidir que a primeira palavra do nosso dia será: Obrigado, Senhor, por mais uma chance de viver. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. A forma como iniciamos o dia revela o que está no centro do nosso coração. Se o primeiro gesto é buscar o celular, talvez estejamos nos alimentando mais das vozes do mundo do que da voz do Espírito. Mas se escolhemos começar o dia com Deus, ainda que em silêncio, em oração ou apenas em consciência de sua presença, já estamos andando na direção certa. O Salmo capítulo 143, versículo 8 nos ensina: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho por onde devo andar. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer conversa, escolher o silêncio da gratidão e o repouso da oração é o segredo para atravessar bem os desafios. O corpo desperta, mas é o espírito que guia. Por isso, antes de sair correndo, antes de tentar resolver tudo, pare por um instante. Respire, ele está presente. Ele está ouvindo. Uma oração do dia pode não mudar o que nos espera, mas muda quem nós seremos diante do que vier, e isso já é um milagre. A forma como iniciamos o dia revela o que está no centro do nosso coração. Se o primeiro gesto é buscar o celular, talvez estejamos nos alimentando mais das vozes do mundo do que da voz do Espírito. Mas se escolhemos começar o dia com Deus, ainda que em silêncio, em oração ou apenas em consciência de sua presença, já estamos andando na direção certa. O Salmo capítulo 143, versículo 8 nos ensina: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho por onde devo andar. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer conversa, escolher o silêncio da gratidão e o repouso da oração é o segredo para atravessar bem os desafios. O corpo desperta, mas é o espírito que guia. Por isso, antes de sair correndo, antes de tentar resolver tudo, pare por um instante. Respire. Ele está presente. Ele está ouvindo. Uma oração do dia pode não mudar o que nos espera, mas muda quem nós seremos diante do que vier. E isso já é um milagre. A pressa costuma ser a maior inimiga do discernimento. Corremos para atender demandas, para responder mensagens, para chegar nos compromissos. E só depois nos damos conta de que esquecemos o essencial. Quando Davi escreveu tantos dos seus salmos, ele não estava apenas relatando emoções, mas treinando o espírito para olhar para Deus primeiro. A oração da manhã não é um hábito antigo ou antiquado, mas um remédio contra a ansiedade do mundo moderno. No Salmo capítulo 63, versículo 1, ele declara: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Há poder nesse buscar, há direção nesse encontro, há cura nessa presença. Nada é mais relevante do que ouvir a voz daquele que sustenta o universo e, ao mesmo tempo,
conhece cada detalhe da nossa rotina. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase bonita, é uma escolha prática que afeta todas as outras escolhas do dia. Muitos despertam com o coração carregado, como se o peso das preocupações tivesse passado a noite inteira acordado, esperando apenas que os olhos se abrissem para apertar ainda mais a alma. Mas quando fazemos da oração da manhã a primeira ação do dia, algo dentro de nós se realinha, como se o Espírito encontrasse novamente o eixo perdido. O coração que fala com Deus antes de falar com qualquer pessoa aprende a respirar diferente, porque reconhece que não está enfrentando nada sozinho. O Salmo capítulo 121, versículo 1 ao 2, declara: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Uma simples decisão muda toda a rota. Comece o dia com Deus. Mesmo que tudo pareça confuso, há clareza quando o devocional se torna prioridade. E quando a alma se aquieta na presença dele, o que era grande demais perde força, e o que parecia impossível encontra caminho. Há dias em que acordamos sem forças, como se a alma estivesse sem cor, e a motivação tivesse se escondido em algum canto difícil de alcançar. Porém, quando a primeira atitude é elevar o pensamento ao Senhor, algo desperta dentro de nós. A oração do dia não nasce da vontade humana, mas da consciência de que dependemos de Deus para atravessar cada hora que virá. O profeta Isaías declarou no capítulo 26, versículo 9: Com a minha alma te desejo de noite, e com o meu espírito dentro de mim te busco de madrugada. Essa busca não é obrigação, é relacionamento, não é peso, é descanso. Ao colocar Deus em primeiro lugar, percebemos que aquilo que parecia urgente perde a capacidade de dominar o coração. O que era motivo de aflição se torna motivo de entrega. E o dia que começaria tumultuado encontra paz. A gratidão que nasce antes do amanhecer tem um poder especial. Ela molda o que veremos durante todo o dia. Não é negar a realidade, mas interpretá-la com os olhos da fé. Quem pratica o devocional ao acordar, aprende a identificar sinais de cuidado que antes passavam despercebidos. Uma porta que se abre, um incômodo que protege, uma palavra que orienta, um silêncio que evita um conflito. Tudo isso ganha significado quando a manhã começa em comunhão. Jesus ensinou, em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Começar o dia com Deus é exatamente isso, buscar o que é eterno antes de lidar com o que é imediato. E quando isso acontece, o coração não reage, ele discerne. Não teme, ele confia. Não se precipita, ele se firma. Nada é mais precioso do que entregar os primeiros minutos do amanhecer ao Senhor, porque é nesse espaço silencioso que ouvimos o que não conseguiríamos distinguir no meio do barulho do dia. A oração da manhã não é apenas uma prática espiritual, mas uma declaração profunda. Tua presença é minha prioridade. E quando essa verdade toma forma dentro de nós, todo o resto encontra seu devido lugar. Não importa se o dia será leve ou desafiador, Deus já foi colocado no centro. O devocional matinal nos lembra que não caminhamos por força própria, mas pela direção daquele que conhece o fim desde o começo. E ao colocar Deus em primeiro lugar, recebemos sensatez, equilíbrio e coragem para enfrentar tudo o que surgir. Quem começa o dia com Deus nunca começa do zero. Começa sustentado, guiado e fortalecido. Senhor, nesta manhã, escolhemos silenciar tudo o que nos distrai para falar contigo primeiro. Antes de qualquer palavra ser dirigida a outra pessoa, direcionamos nossas palavras a Ti. Antes de abrirmos qualquer notificação, abrimos nosso coração diante da Tua presença. Porque sabemos que nada é mais importante do que Te reconhecer logo ao amanhecer. Derrama sobre nós discernimento para que este dia não nos arraste com suas urgências, mas seja vivido com sabedoria e propósito. Dá-nos coragem para não nos precipitarmos. Ensina-nos a ouvir mais, reagir menos e confiar sempre.
Conduz nossos passos com equilíbrio e verdade, que a nossa mente esteja alinhada com os teus pensamentos, que possamos aprender a enxergar este dia com os teus olhos, e que cada decisão, cada atitude, cada conversa seja fruto de uma comunhão que começou na intimidade desta oração da manhã. Deus, queremos aprender a começar o dia com humildade, reconhecendo que nada do que temos ou somos vem de nós mesmos. Cada nova oportunidade é um presente, cada fôlego, uma chance de recomeçar. Por isso, enquanto tantos se levantam apenas para correr, nós escolhemos te buscar em primeiro lugar. Queremos fazer desta oração do dia uma declaração de dependência, de fé e de reverência. Sabemos que os nossos planos só fazem sentido quando estão sob a tua direção. E mesmo que não saibamos o que virá, confiamos em quem tu és. Ajuda-nos a não começar o dia com murmuração, mas com esperança. Não com queixas, mas com confiança. Queremos que o teu nome seja o primeiro em nossa boca. A tua voz a primeira que ouvimos. O teu amor, o primeiro sentimento que acolhemos. Ensina-nos a colocar Deus em primeiro lugar com atitude e verdade. Pai, muitas vezes deixamos que a rotina nos consuma e esquecemos de parar para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Queremos mudar isso hoje. Queremos que cada manhã seja um altar, cada oração um encontro, cada novo dia uma chance de começar diferente. Precisamos da tua presença como o ar que respiramos. Queremos começar o dia com Deus, porque só assim conseguimos suportar os pesos, vencer as tentações e continuar caminhando com paz. Semeia em nós o hábito de orar antes de reagir, de ouvir antes de agir, de esperar antes de decidir. Que o nosso coração aprenda a valorizar esses minutos contigo como o momento mais importante do dia. Que ao te buscarmos, encontremos direção. Que ao nos rendermos, sejamos renovados. Que ao nos calarmos, ouçamos tua voz. Espírito Santo, enche este ambiente onde estamos agora. Que esta oração da manhã seja mais do que palavras ditas por hábito, mas seja uma entrega genuína do nosso coração. Colocamos aos teus pés nossas agendas, compromissos, pendências e medos. Sabemos que tudo se alinha quando colocamos o Senhor no início. Ensina-nos a não esperar o caos para buscar tua voz. Queremos andar contigo desde cedo, não apenas quando as coisas fogem do controle. Renova nossa visão, nossa disposição e nossa sensibilidade. Que ao sair de casa, já estejamos vestidos com a armadura espiritual que nos protege do mal. Que a tua palavra seja luz nos nossos caminhos, que a tua presença seja escudo, e que este devocional, ainda que simples, seja a semente de um dia cheio de paz. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe nossos filhos. Onde quer que estejam, sejam guardados pela tua mão. Que sejam protegidos da violência, da influência maligna, de toda a dor emocional. Derrama sabedoria sobre eles, mesmo quando ainda são pequenos. Que cresçam com temor do Senhor, com caráter, com alegria e força. Acompanha-os nos estudos, nas amizades, nas escolhas. Que nunca estejam sozinhos, mesmo quando estiverem longe dos nossos olhos. Que o teu Espírito os instrua. Cobre-os com teu amor onde houver rejeição. Acalma seus corações onde houver ansiedade. Levanta-os com firmeza onde houver fraqueza. Livra-os de acidentes, de ciladas, de enfermidades e de qualquer armadilha contra suas vidas. Que cada passo deles seja guiado pelo céu. Senhor Jesus, apresentamos nosso trabalho diante de ti. Sabemos que o sustento vem das tuas mãos e que cada porta aberta é fruto da tua graça. Dá-nos sabedoria para lidar com desafios profissionais. Traz equilíbrio para que não sejamos dominados por pressões. Abençoa nossos colegas, líderes e clientes, que sejamos luz em cada ambiente. E por aqueles que ainda buscam emprego, oramos com fé. Abre portas onde só há paredes. Destrava caminhos onde tudo parecia travado. Levanta conexões, contatos, oportunidades. Que nenhum talento se perca, que nenhum currículo fique esquecido. Dá ânimo a quem está cansado de tentar. E quando o milagre chegar, que seja claro que foi o Senhor quem fez. Que todo o trabalho glorifique teu nome. Senhor,
Também clamamos por nossa saúde. Toca em cada área do nosso corpo, mente e emoções que precisa de cura. Cura dores físicas, doenças silenciosas, diagnósticos difíceis. Acalma a mente ansiosa, o coração acelerado, os pensamentos confusos. Dá descanso ao corpo, clareza ao raciocínio e serenidade às emoções. Visita os hospitais, as casas, os leitos, os quartos escuros onde alguém sofre em silêncio. Declara a vida onde há sentença. Restaura onde já não há esperança. Envia a tua palavra, como no Salmo capítulo 107, versículo 20, e salva da destruição. Protege-nos de vírus, acidentes, contaminações e males que nem conhecemos. Que ao começarmos o dia com Deus, sejamos fortalecidos por dentro e por fora. Deus, não queremos passar este dia no automático. Ensina-nos a perceber o que o Senhor está fazendo nas pequenas coisas. Queremos olhos treinados para enxergar graça nos detalhes. Um sorriso, uma resposta de uma palavra, um livramento, tudo isso é teu cuidado. Não queremos ser insensíveis ao teu agir. Por isso pedimos, desperta nossa percepção espiritual, que não vivamos com pressa, a ponto de perder os sinais. Queremos ter um espírito grato e atento. Que cada passo seja guiado pela sabedoria que vem do alto. Que cada escolha reflita a luz que carregamos. E que ao encerrarmos este dia, possamos olhar para trás e ver que tudo começou diferente, porque decidimos colocar Deus em primeiro lugar. Senhor, fortalece nossos relacionamentos. Dá-nos paciência com quem nos desafia, graça para quem nos irrita, amor para quem nos magoa. Ensina-nos a sermos construtores de paz e não instrumentos de conflito. Tira de nós a necessidade de ter sempre razão e planta em nós o desejo de sermos pontes, não muros. Que nosso lar seja um refúgio de amor e não um campo de guerra. Que nossas palavras edifiquem, que nossos gestos comuniquem carinho, que o perdão esteja mais presente do que o orgulho e que o respeito seja constante, mesmo nas discordâncias. A oração da manhã não pode terminar onde o coração ainda guarda rancor. Por isso, limpa nosso interior e refaz nossas conexões. Pai, guarda nossos pensamentos. Não permitas que as mentiras da insegurança dominem nossa mente. Que a comparação não nos roube a alegria, que a dúvida não nos paralise, que a crítica não nos destrua por dentro. Repreende as vozes que tentam nos fazer desistir. Que a tua verdade ecoe mais alto do que qualquer mentira. Ensina-nos a pensar com equilíbrio, a meditar em tudo o que é bom, puro, justo e verdadeiro. Quando surgirem pensamentos contrários à tua palavra, que o teu Espírito nos alerte e nos corrija. Que cada ideia seja levada cativa à obediência de Cristo e que este devocional de hoje se torne um escudo para nossa mente, protegendo-a de tudo que tenta desviar o foco. Senhor, conduz nossos passos em integridade, que não sejamos levados pelas emoções instáveis, nem pelas pressões externas, mas pela tua direção. Dá-nos coragem para escolher o certo mesmo quando é o mais difícil. Que nossos caminhos hoje sejam retos, nossas decisões sejam justas e nossa conduta seja exemplo. Que o nosso testemunho fale mais alto do que nossas palavras. Em cada ambiente onde pisarmos, que a tua presença vá conosco. Livra-nos de ciladas, armadilhas e convites disfarçados de bênção. Dá-nos discernimento para perceber quando algo não vem do Senhor. Não queremos caminhar por impulso, mas por sabedoria. Não queremos agir por medo, mas por convicção. E se em algum momento do dia vacilarmos, que a tua graça nos corrija com amor e firmeza. Começar o dia com Deus é também escolher andar em retidão, mesmo quando ninguém está olhando. Pai, colocamos em tuas mãos nossos recursos, nossas finanças, nossas responsabilidades. Ensina-nos a administrar com sabedoria tudo o que recebemos. Que o trabalho de nossas mãos prospere, mas que nunca nos tornemos escravos do dinheiro. Dá-nos equilíbrio para poupar, generosidade para doar e discernimento para gastar. Livra-nos da ansiedade de correr atrás do que não precisamos e da comparação com aquilo que outros possuem. Que a nossa provisão venha do alto e que a nossa paz não dependa do saldo na conta, mas da confiança em Ti.
abre as portas necessárias e fecha as que nos desviam do propósito. Queremos honrar ao Senhor com nossos ganhos, com nossas decisões, com nossas atitudes. Que mesmo na escassez, nossa fé permaneça. Que mesmo na abundância, nossa humildade permaneça. Que em tudo o Teu nome seja glorificado. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis no pouco e no muito. Que sejamos responsáveis com o tempo, com os compromissos, com os relacionamentos. Que a procrastinação não nos domine. Que o desânimo não nos impeça de cumprir o que precisa ser feito. Dá-nos motivação genuína, força para começar, foco para continuar e graça para terminar bem. Que este dia não seja desperdiçado, mas aproveitado com sabedoria. Que saibamos reconhecer o que é prioridade e não nos percamos no que é apenas distração. Dá-nos energia física, clareza mental e estabilidade emocional para lidar com todas as tarefas. Que ao final deste dia, possamos olhar para trás com paz, sabendo que começamos o dia com Deus e seguimos em comunhão contigo. Que cada hora, cada escolha e cada passo tenham sido frutos da tua presença em nós. Deus, fortalece nosso interior para enfrentarmos com equilíbrio os conflitos que podem surgir. Sabemos que nem todos os dias serão fáceis e nem todas as pessoas estarão em paz, mas que o nosso coração esteja firmado em Ti para não reagir com ira nem com dureza. Ensina-nos a sermos pacificadores, a termos palavras temperadas com graça, a não responder com ofensa quem nos trata com desprezo. Que possamos respirar fundo, discernir o que vem de Ti e o que vem para nos tirar do eixo. Protege-nos de discussões inúteis, de provocações e armadilhas emocionais. Que a nossa resposta seja fruto da Tua presença e não da nossa impulsividade. E se houver ofensas, que saibamos perdoar antes mesmo de responder. Que este dia seja um terreno onde a paz floresça e que a oração da manhã continue ecoando dentro de nós em cada reação. Senhor, direciona nossos olhos para o que é verdadeiro e edificante. Há tantas imagens, palavras e distrações ao nosso redor. Tanta informação que pesa, conteúdos que ferem, comparações que adoecem. Ensina-nos a filtrar o que consumimos. Que não gastemos nosso tempo com o que nos afasta de Ti. Que sejamos seletivos com aquilo que deixamos entrar no coração. Livra-nos da necessidade de sermos vistos o tempo todo. Que o reconhecimento dos homens não nos seduza mais do que a aprovação que vem de Ti. Que possamos usar nossos olhos para enxergar as necessidades ao redor e não apenas para julgar ou competir. Que usemos nossas redes para inspirar, edificar e abençoar. Que o nosso olhar seja limpo e que isso reflita em todo o nosso corpo, como ensinou Jesus. Começar o dia com Deus também é decidir o que deixaremos ver e o que preferimos ignorar. Pai, derrama direção sobre nossos sonhos e projetos. Às vezes, não sabemos se o que desejamos vem de Ti ou do nosso ego. Queremos alinhar nossa visão à Tua vontade. Mostra-nos o que devemos cultivar e o que precisamos deixar. Dá-nos coragem para fechar ciclos e sabedoria para começar novos. Que cada passo dado hoje esteja alinhado com os Teus planos. Se for tempo de plantar, que plantemos com fé. Se for tempo de colher, que colhamos com gratidão. E, se for tempo de esperar, que a paciência seja nossa força. Que nenhuma decisão seja precipitada. Que não sejamos levados por ansiedade, mas por convicção. Mostra-nos as portas que Tu abriste e fecha aquelas que apenas parecem oportunidades, mas não vêm de Ti. Que nosso devocional de hoje seja a bússola para o que iremos construir amanhã. Senhor, guia nossas palavras ao longo deste dia. Sabemos que a língua pode edificar ou destruir, e por isso pedimos que cada frase dita por nós seja carregada de propósito. Que saibamos falar com amor, mesmo quando for necessário confrontar. Que nossas conversas tragam luz e não confusão, consolo e não julgamento. Que não sejamos levianos ao opinar, nem rápidos ao criticar. Que nossos conselhos sejam fruto de oração e não de emoção. Que nossos elogios sejam sinceros e nossas correções respeitosas.
Que nossas palavras carreguem o teu perfume e não o peso da vaidade. Dá-nos domínio próprio para silenciar quando necessário e sabedoria para falar no tempo certo. Que a oração do dia continue guiando cada diálogo e que ao final do dia possamos dizer que nossas palavras refletiram o céu. Pai, cuida das nossas emoções ao longo deste dia. Existem dores que não verbalizamos, feridas que escondemos com sorrisos, medos que disfarçamos com produtividade. Tu conheces tudo o que está por trás do nosso comportamento. Pedimos que o teu Espírito vá até onde ninguém mais pode tocar. Cura as memórias que ainda machucam. Alivia a angústia que nem conseguimos nomear. Dá sentido ao que parece confuso. E mesmo quando não conseguimos mudar o que sentimos, que saibamos confiar no teu cuidado. Que a alegria que vem de ti seja nossa força. Que a tristeza não nos afaste de ti, mas nos aproxime ainda mais. Queremos passar este dia com um coração livre, leve, inteiro. Que nosso interior seja um jardim cuidado pelo teu amor. Que começar o dia com Deus também seja começar por dentro. Senhor, protege nosso descanso ao final deste dia. Ainda que estejamos apenas começando, já te entregamos também o nosso anoitecer. Porque sabemos que a paz do fim começa com a entrega do início. Pedimos que nenhum medo tome o lugar da confiança. Que a noite não seja marcada por insônia, preocupações ou tormentos. Queremos deitar e dormir em segurança, com a certeza de que tudo o que vivemos passou pelo teu olhar. Que nossos sonhos sejam limpos, que nosso corpo recupere as forças, que nossa alma encontre alívio. Ensina-nos a descansar em ti mesmo quando o dia for difícil. Que a oração da manhã ecoe até o entardecer, e que ao fechar os olhos, o coração esteja em paz, porque passamos o dia contigo. Pai, guarda nossos caminhos físicos. Ao sair de casa, seja para compromissos, trabalho, estudos ou qualquer tarefa, colocamos nossos trajetos nas tuas mãos. Livra-nos de acidentes, de distrações que nos coloquem em risco, de más companhias e de qualquer emboscada que tente nos surpreender. Que haja anjos acampados ao nosso redor. Que nenhum mal nos alcance no caminho. Que cada parada, cada trajeto, cada lugar onde colocarmos os pés seja um território coberto pela tua proteção. Que estejamos atentos ao teu direcionamento, mesmo nos deslocamentos mais simples. Que haja livramentos que talvez nem vejamos, mas que venham direto do teu cuidado. Queremos nos mover com sabedoria e sob a tua mão. Que nada tire nossa paz ao longo deste dia. Que a presença do Senhor seja nosso escudo invisível. Deus, supre as nossas necessidades emocionais. Existem carências que tentamos suprir em lugares errados, buscando atenção, aceitação e afeto em fontes vazias. Ensina-nos a reconhecer quando estamos tentando preencher vazios que só podem ser preenchidos por ti. Que não usemos pessoas como fuga, nem corramos atrás de distrações que só aumentam a solidão. Fortalece nossa identidade em ti. Lembra-nos que somos amados, completos, desejados por aquele que nos formou. Que a busca por relacionamentos, validação ou conquistas não ocupe o lugar que é teu. Que a oração do dia nos lembre de onde vem nossa real segurança. Que possamos viver relacionamentos saudáveis, porque estamos inteiros e firmados na tua verdade. Senhor, abençoa o ambiente onde vivemos. Que a nossa casa seja lugar de paz e não de conflitos, de descanso e não de tensão. Que cada cômodo seja cheio da tua presença. Que haja alegria nas refeições, harmonia nos relacionamentos, sabedoria nas decisões do lar. Repreende toda contenda, toda palavra maldita, todo clima pesado que possa tentar se instalar. Tira do ambiente qualquer influência maligna, qualquer lembrança de dor, qualquer ciclo de angústia. Que o lar seja consagrado ao Senhor, que a oração da manhã transforme até mesmo a atmosfera da casa, que ao entrar em casa sintamos alívio, aconchego e segurança. Que nossa casa seja pequena ou grande, simples ou sofisticada, seja conhecida como lugar de paz. Deus, dá-nos sensibilidade para perceber as dores dos outros.
Que não sejamos tão ocupados a ponto de ignorar quem está ao nosso lado, pedindo socorro sem palavras. Abre nossos olhos para os pequenos sinais, que um gesto de carinho, uma mensagem, um abraço ou uma palavra sejam resposta para alguém que já pensava em desistir. Usa nossas mãos, nossas atitudes, nossos ouvidos. Que sejamos ponte para a esperança, luz na escuridão, amparo na tempestade. Ensina-nos que o devocional da manhã não termina quando levantamos da oração, mas continua quando decidimos agir como resposta. Que nossa vida seja oração viva e que o que recebemos do alto seja derramado sobre quem cruzar nosso caminho. Senhor, queremos viver este dia com propósito. Que ao final de tudo, não tenhamos apenas cumprido tarefas, mas deixado marcas de amor, fé e verdade por onde passamos. Que cada atividade, por menor que pareça, seja feita com dedicação. Que o simples tenha valor. Que o comum seja revestido de significado. Que o cansaço não roube nossa leveza. Que os desafios não nos endureçam. Que a rotina não nos transforme em pessoas automáticas. Que a nossa manhã com Deus reflita em tudo, nas palavras, nas ações, nas intenções. E quando o dia terminar, que possamos sentir no coração que começamos com o Senhor, e com o Senhor permanecemos, porque colocar Deus em primeiro lugar é a chave para viver com plenitude. Senhor, ensina-nos a valorizar o tempo, que não desperdicemos horas com o que não edifica, nem sejamos dominados por distrações vazias, que saibamos equilibrar trabalho e descanso, tarefas e pausas, produtividade e contemplação. Que este dia não passe sem que tenhamos feito algo que nos aproxime de Ti, algo que abençoe alguém, algo que traga sentido. Dá-nos consciência para priorizar o que realmente importa. Que não deixemos para amanhã gestos que podemos fazer hoje. Que a oração da manhã seja o despertador da nossa alma. Que o devocional diário nos faça perceber quanto tempo estamos perdendo com o que não alimenta. Ajuda-nos a viver com propósito, administrar com sabedoria e desfrutar com gratidão cada hora recebida das Tuas mãos. Deus, queremos aprender a dizer não quando necessário. Quantas vezes nos sobrecarregamos tentando agradar todos ao nosso redor, dizendo sim para o que sabíamos que nos afastaria da paz. Dá-nos coragem para sermos firmes sem sermos duros, para sermos gentis sem sermos permissivos. Que o desejo de sermos aceitos não nos leve a romper com os nossos limites. Ensina-nos a proteger o nosso tempo devocional, a priorizar a nossa saúde emocional, a cuidar do nosso espaço interior. Que este dia seja vivido com maturidade e equilíbrio. Que o silêncio também seja uma resposta abençoada e que a oração do dia continue sendo nosso filtro, porque quem começa o dia com Deus aprende a respeitar sua própria alma, sem culpa e com discernimento. Pai, dá-nos criatividade nas tarefas deste dia. Que mesmo as rotinas mais repetitivas sejam tocadas por um olhar renovado. Que não façamos por fazer, mas com o coração inteiro. Que as ideias fluam, que as soluções apareçam, que a motivação não falte. Que mesmo nos detalhes mais simples, vejamos Tua inspiração. Abençoa aqueles que trabalham com arte, com ensino, com vendas, com cuidado, com construção, com atendimento, com administração. Que cada profissão seja um campo missionário, uma oportunidade de expressar o Teu amor. Que as mãos se movam com excelência e o coração se envolva com propósito. E que ao final do dia possamos olhar para tudo que realizamos e reconhecer: o Senhor esteve presente desde o primeiro passo. Senhor, ajuda-nos a lidar com imprevistos. Sabemos que nem tudo acontecerá como planejamos. Haverá atrasos, interrupções, mudanças de rota, que nada disso roube a nossa paz. Que estejamos tão conectados contigo que mesmo as alterações inesperadas sejam vistas como parte do Teu cuidado. Dá-nos flexibilidade sem perder a firmeza. Dá-nos paciência quando os planos caírem por terra. Que não sejamos tomados pela frustração, mas pela confiança.
Que a oração da manhã nos prepare não só para o que esperamos, mas também para o que não previmos. Ensina-nos a te ver nos detalhes, até nos desvios. E se algo que planejamos não acontecer, que a tua vontade se revele melhor do que imaginávamos. A tua graça basta, mesmo quando tudo muda. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo. Guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação, oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.